Você abre o arquivo do seu TCC, você lê o título, mexe na formatação, confere as referências, abre o artigo, fecha o artigo, pega o celular só por 5 minutinhos. Quando você percebe, passou 1 hora inteira e você não escreveu nem uma linhazinha. E aí vem aquele pensamento que muita gente conhece. Eu não consigo fazer isso. Eu não sou inteligente o suficiente. Todo mundo da minha turma já avançou e eu continuo parado. Se você já pensou algo assim, eu quero te contar uma coisa importante. Na maioria dos casos, o problema não é inteligência, porque inteligência não explica porque um aluno que tirou boas notas durante todos esses anos trava justamente na etapa final do curso. A inteligência não explica porque pessoas aprovadas em mestrado e doutorado também ficam semanas encarando uma página em branco. E a inteligência certamente não explica porque alguém consegue discutir perfeitamente o tema numa conversa, mas não consegue colocar as ideias no papel. O que está acontecendo é outra coisa. Você está confundindo dificuldade com capacidade. E são coisas completamente diferentes. Pensa em qualquer habilidade que você já desenvolveu na vida. Dirigir, aprender um idioma, cuidar de um cachorro, andar de bicicleta, falar em público. No começo, tudo isso parece muito difícil. A dificuldade não é uma prova de que você não consegue. É uma prova de que você está fazendo algo que ainda não domina totalmente, uma coisa nova. E o TCC reúne vários desafios ao mesmo tempo. Você precisa pesquisar, ler textos complexos, organizar informações, escrever de forma acadêmica, seguir as normas da BNT, cumprir prazos, receber as críticas do orientador. É muita coisa para uma única tarefa. Por isso, travar é muito mais comum do que a gente imagina. Agora, existe um vilão que a gente vê repetidamente entre os estudantes: o perfeccionismo. Muita gente acredita que está procrastinando porque é preguiçosa, mas na verdade está procrastinando porque quer fazer tudo perfeito. A pessoa senta para escrever a introdução e pensa: precisa ficar excelente, preciso impressionar a banca, precisa parecer assim maravilhoso, profissional. Resultado? A pessoa não escreve, porque o cérebro prefere evitar a tarefa, adiar a tarefa, a correr o risco de produzir uma coisa imperfeita que não vai atender a essas expectativas enormes e impossíveis. Só que existe um problema, né? Nenhum texto nasce pronto, perfeito, maravilhoso, nem artigos científicos, nem livros best-seller, nem dissertações, nem teses, nem TCC. Todo texto bom começa como um texto ruim. Primeiro você escreve, depois você melhora. Quem tenta inverter essa ordem costuma ficar preso, parado, travado. Outro fator que trava muita gente é tentar carregar o TCC inteiro na cabeça. Você senta para escrever um parágrafo, mas não está pensando naquele parágrafo, está pensando na introdução inteira, na metodologia, na revisão bibliográfica, na banca, no prazo, na entrega, na apresentação, na nota do diploma, na festa de formatura. O cérebro está tentando resolver 10, 15, 20 problemas futuros, enquanto deveria resolver apenas aquele problema presente. Imagina alguém tentando subir uma escada olhando lá para o último degrau. Essa pessoa vai tropeçar. O caminho é olhar para o próximo passo. Isso vale também para a escrita acadêmica. Quando você sentar para trabalhar no TCC, experimente reduzir o tamanho da tarefa. Não pense, preciso terminar o capítulo. Pense, vou escrever 150 palavras. Não pense, preciso concluir toda a revisão bibliográfica. Pense, vou resumir esse artigo. Não pense, preciso finalizar o TCC. Pense, vou trabalhar no TCC pelos próximos 20 minutos. Parece simples, mas é uma coisa que muda a forma como o cérebro percebe a atividade. E uma terceira questão é a comparação. Você vê os colegas comentando que já concluíram o capítulo, que estão falando de banca, comentando que está encaminhado, e começa a acreditar que só você está perdido. Mas olha só, assim como na vida, as pessoas só mostram o resultado, raramente mostram a confusão por trás, o seu bastidor. Você vê o trabalho pronto, não vê as versões apagadas, não vê os finais de semana de dúvida, não vê os parágrafos reescritos 10, 15 vezes, não vê as mensagens desesperadas que os seus colegas mandaram para os orientadores. A sensação de estar perdido é muito mais comum do que parece. Eu já ouvi uma frase várias vezes, não sei de quem, mas muitos repetem, se você entende completamente a sua pesquisa o tempo inteiro, significa que você não está explorando coisas novas. E a sua pesquisa existe porque ainda faltam respostas claras. Então é normal você sentir incerteza. Quero terminar aqui com uma reflexão. Pense em todas as pessoas que já concluíram o TCC na vida. Algumas eram extremamente inteligentes, outras eram medianas, outras bastante fracas. Algumas escreviam muito bem, outras tinham enorme dificuldade. O que todas elas têm em comum? Não é genialidade, é persistência. Elas continuaram, mesmo cansadas, inseguras, mesmo achando que o texto estava ruim.
mesmo acreditando que não estavam avançando o suficiente. Elas continuaram, porque o TCC não é um teste de inteligência, é um teste de constância, de persistência. Então, se você está travado hoje, não conclua imediatamente que não é capaz. Talvez você só esteja tentando fazer perfeito aquilo que precisa ser apenas feito. Talvez você esteja olhando para a montanha inteira ao invés do próximo passo. Talvez esteja exigindo de si mesmo clareza que ninguém tem no início do processo. Vai lá, abre o arquivo, escreve um parágrafo, depois outro, mais outro, com calma. E dos TCCs não foram terminados por um momento de inspiração genial. Eles foram terminados porque a pessoa decidiu continuar escrevendo, mesmo sem ter a certeza de que estava no caminho certo. E na prática, é exatamente assim que quase toda pesquisa é construída. Um passo depois do outro. Se você gostou deste vídeo, encaminhe para alguém que também está na luta do TCC. Até mais!